Olá pessoal, tudo bem? Jéssica falando com vocês aqui. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios basicamente sobre índices físicos e compactação. Então, nesse exercício aqui, a gente tem algumas informações. A gente tem 1.900 gramas de solo úmido, que vai ser compactado no molde de volume de 1.000 centímetros cúbicos. Esse solo, depois que ele foi seco na estufa, apresenta um peso de 1.705 gramas e o peso específico dos grãos é de 2,66 gramas por centímetros cúbicos. O exercício solicita que seja determinado o teor de umidade, a porosidade e o grau de saturação. Primeiro passo, interpretar essas informações e verificar o que a gente tem, o que foi fornecido, né? Então, temos o peso específico real dos grãos, o volume total e o peso antes da secagem e depois da secagem, certo? A letra A nos pede, então, a umidade. Para o cálculo da umidade, eu preciso da relação da quantidade de água com a quantidade apenas de grãos. E eu tenho essas informações já. A quantidade de água, basta que eu faça a diferença do solo úmido com o solo seco, tá? E o solo seco eu já tinha essa informação. Então, o solo úmido menos o solo seco com relação ao solo seco. Sempre vezes 100, porque a umidade é dada em percentual. A letra B nos pede a porosidade. A porosidade é o volume de vazios em relação ao volume total da amostra. O volume total eu até tenho, mas o volume de vazios não, tá? Como achar este volume de vazios? A gente sabe que o volume total é constituído por uma parte de vazios mais uma parte de grãos. Essa parte de grãos essa parte total a gente até tem a informação, mas a restante não. Só que foi dada uma informação adicional sobre esses grãos, certo? Então, é possível que eu calcule justamente esse volume de grãos, uma vez que eu tenho este peso e que eu tenho o peso específico também, certo? Com essas duas informações, estas duas informações, eu consigo descobrir qual é o volume ocupado apenas pelos grãos. Se eu sei o volume total, sei o volume só dos grãos, a única coisa que me resta saber e que eu consigo descobrir a partir dessa equação é justamente o volume de vazios. Se eu tiver o volume de vazios que faltava aqui, eu consigo descobrir a porosidade. Lembrando que porosidade também é dada em percentual, 35,9%. Exercício número 1 ainda, desculpem. Letra C, o grau de saturação, certo? O grau de saturação é a relação do volume de água com relação ao volume de vazios, certo? O volume de vazios a gente já sabe, mas a gente não sabe quanto desses vazios é de água. Só que tem uma informação que não foi dada no exercício, mas ela é conhecida, o peso específico da água, certo? Nós conhecemos o peso específico da água. Se a gente vai falando em gramas por centímetro cúbico, é 1. Se a gente vai falando em quilonewton por metro cúbico, a gente está falando de 10 quilonewtons por metros cúbicos, tá? De um modo arredondado, né? Essa parcela aqui, a gente conhece, o exercício forneceu essa quantia de água. A nossa única incógnita é o volume de água, que era o que nos estava faltando ainda para o cálculo da saturação, certo? Com o volume de água e o volume de vazios, consigo a saturação. Também em percentual, 54,32%. E assim, a gente termina o exercício número 1. Exercício número 2, determinar a umidade baseado nos dados laboratoriais abaixo. Peso da cápsula mais areia úmida, 258,7 gramas. Peso da cápsula mais areia seca,
241,3 gramas e peso da cápsula 73,8 gramas. Bom, como a gente viu no exercício anterior, a umidade é a relação do peso de água com o peso de solo seco, certo? Para a quantia de água, a gente só precisa fazer a diferença entre essas duas massas aqui, certo? Mas para o peso de solo seco, eu vou precisar, sou obrigada a tirar a parcela da cápsula, certo? Feito isso, eu tenho as duas relações, umidade 10,45%. Exercício número 3 diz que depois de executado um aterro de areia para implantação de uma indústria, foram determinados o teor de umidade, peso específico dos grãos e o índice de vazios máximo e mínimo do material. Ele me traz a informação de que a capacidade especificada no projeto é de 0,5 e pede que seja verificado se atende aos limites de mais 2% ou menos 2%. Então, para isso, a gente precisa calcular a capacidade relativa desse material. O índice de vazios máximo e o mínimo nós temos, mas o natural não é fornecido e nós precisamos calcular, tá? O índice de vazios ele pode ser obtido por várias relações. O que a gente precisa fazer? Ver as informações que nós temos, ver as informações que são fornecidas pra gente, né? Se a gente for olhar as várias possibilidades, as várias correlações com o índice de vazios, essa é a que nós temos tudo. A gente tem peso específico natural, 1,7 gramas por centímetro cúbico, temos o peso específico dos grãos, temos a umidade. Isolando E, a gente tem que o índice de vazios é 0,7. Fazendo a substituição na formulação da capacidade, a gente tem que ela é de 0,1. O exercício não termina aqui. Ele pede para a gente verificar se esse valor encontrado é mais ou menos 2% diferente do 0,5 que era o especificado pelo projeto. Se fosse mais 0,2%, teria que ser até 0,51. Se fosse menos 0,2, teria que ser pelo menos 0,49. Não está na faixa de trabalho aceita, certo? E uma informação importante é que o projeto previa que tivesse pelo menos, que o 0,5 estivesse aqui, né? Areia de capacidade média. E a encontrada no momento é uma areia fofa, certo? Portanto, não aceitável. Exercício número 4. Foram feitas 4 determinações do limite de plasticidade, de acordo com o método brasileiro, para o solo. Obtiveram-se as seguintes umidades quando o cilindro com diâmetro de 3 milímetros se fragmentava ao ser moldado: 22,3%, 24,2%, 21,9% e 22,5%. No exercício é pedido, então, qual o índice de plasticidade desse material. Então, o que a gente precisa fazer? Inicialmente, uma média desses 4 valores ensaiados. Mas, para verificação se todos eles seguirão nesse nosso valor final, só são aceitos amostras que variarem no máximo 5% dessa média. Feito isso, a gente calcula uma nova média apenas com os materiais que estiverem dentro destes valores, certo? Então, primeiro calcula-se uma média, materiais com mais 5% ou menos 5%, fora isso serão descartados, no caso deste exercício, certo? O material descartado seria, o ensaio descartado seria o que apresentou limite de plasticidade de 24,2%. Então, se calcula uma nova média sem aquele material, apresentando limite de plasticidade de 22,23%. Exercício número 5. O corpo de prova cilíndrico de um solo argiloso
tem uma altura de 12,5 centímetros e diâmetro de 5 centímetros. A partir dessa informação já, que é bem importante, a gente já consegue saber o volume, tá? Já estou adiantando algumas informações. A massa úmida do corpo de prova é de 478,25 gramas e após a sua secagem passou para 418,32 gramas. Sabendo-se que a massa específica dos sólidos é de 2,70 gramas por centímetro cúbico, determinar massa específica aparente seca, teor de umidade, índice de vazios, porosidade e o grau de saturação. Aqui eu coloquei as informações que foram fornecidas, então, e o que é solicitado. A primeira solicitação, então, peso específico aparente seco. Peso específico aparente seco é a relação do peso seco com o volume total. Lembra que eu falei aqui em cima? O volume total a gente consegue a partir do volume desse cilindro. O volume desse cilindro é a área desse círculo, com diâmetro de 5 centímetros, vezes essa altura. Então, volume é πr ao quadrado, área do círculo, vezes essa altura. Esse peso seco aqui já foi fornecido, certo? Então, peso específico aparente seco, 1,7 gramas por centímetros cúbicos. A próxima solicitação é a umidade, que é a relação do peso de água com o peso de solo seco. A diferença entre estes dois é justamente a quantidade de água que essa amostra tinha. Então, a diferença entre estes dois em relação ao peso seco. Assim, é possível calcular a umidade. Próxima solicitação é o índice de vazios, certo? Índice de vazios, existem várias possibilidades, várias formulações, várias correlações para a gente obter o índice de vazios. Aqui eu coloquei duas delas, duas correlações diretas, digamos assim, tá? Por que eu coloquei duas? Para a gente olhar, para começar e ir aprendendo a escolher o que a gente vai utilizar. Não adianta eu usar uma correlação que eu não tenho as outras informações. Eu vou ficar correndo em círculos ali. Então, eu não tenho a informação do volume de vazios e eu não tenho a informação do volume dos grãos. Mas se eu for olhar para uma outra possibilidade, eu já tenho peso específico aparente seco, desculpem, e eu já tenho, foi fornecido desde o início do enunciado, o peso específico dos grãos. Então, é possível já eu calcular o índice de vazios. Lembrando, o índice de vazios não tem unidade. Seguindo, então, porosidade. Uma das possibilidades mais simples da gente calcular a porosidade quando a gente tem o índice de vazios é uma correlação justamente com o índice de vazios, tá? Porosidade, 37,1%. E, por fim, o grau de saturação. A saturação também existem várias possibilidades. De novo, olhar para o que a gente tem. Eu já tenho a informação do peso específico dos grãos, eu já calculei a umidade, eu já calculei o índice de vazios e o peso específico da água. Lembrem, a gente sabe, tá? A gente adota 1 grama por centímetro cúbico ou 10 kN por metro cúbico. Como eu estou trabalhando com o peso específico dos grãos de 2,7 gramas por centímetro cúbico, eu vou adotar o da água como 1 grama por centímetro cúbico, trabalhar com as mesmas unidades, certo? Então, cheguei num grau de saturação de 65,44%. Próximo exercício, para construir um aterro, dispõe-se de uma quantidade de terra que os engenheiros chamam de área de empréstimo, cujo volume foi estimado em 3.000 metros cúbicos. Ensaios mostraram que o peso específico natural é da ordem de 17,8 kN por metros cúbicos e que a umidade é de cerca de 15,8%. O projeto prevê que no aterro o solo seja compactado com uma umidade de 18%,
ficando com um peso específico seco de 16,8 kN por metros cúbicos. Pergunta-se: que volume de aterro é possível construir com o material disponível? E letra B: que volume de água deve ser acrescentado? Então, inicialmente o nosso objetivo é descobrir qual é esse volume que eu vou conseguir executar a partir dos 3.000 metros cúbicos, certo? Com este novo peso específico aparente seco. O meu problema, eu também não tenho esse peso específico, eu não tenho o peso seco desse material, certo? Eu gostaria de calcular este volume a partir deste novo peso específico aparente seco, mas eu também não tenho esta informação. Então, eu tenho duas incógnitas aqui, certo? E, na verdade verdadeira, eu não tenho nem o peso total desse material. Eu não fui informada disso. Mas eu consigo descobrir, já que eu tenho o peso específico natural do material e eu tenho o volume total do material. A partir dessas duas informações, eu consigo saber qual é o peso desse material, certo? E esse peso não modificará. Então, o peso é composto de quê? O peso total. Uma parcela de água e uma parcela de grãos, certo? A parcela que mais me interessa nesse momento é justamente a parcela de grãos. Mas eu não sei nenhuma dessas duas aqui, a não ser essa aqui. De novo, eu tenho duas dúvidas para conseguir resolver com apenas uma equação. Porém, eu tenho uma outra informação importante. Eu tenho a umidade desse material, certo? E a umidade é justamente uma relação entre essas duas informações aqui. A umidade é o peso de água em relação ao peso dos grãos. Eu posso muito bem, posso e devo isolar o peso de água aqui, certo? Eu vou fazer que o peso de água é o peso dos grãos vezes a umidade. Tá dividindo, passa para cá, multiplicando, certo? Isolei PW. E vou substituir. No lugar de PW aqui, eu vou colocar toda essa equação aqui. Por que os 15,8% de umidade? Porque é essa condição que esse meu material se encontra, certo? Fazendo isso, agora sim, eu tenho uma única incógnita, porque o P eu já descobri, o peso total. Eu tenho uma única incógnita em uma equação. A partir disso, eu descubro o peso dos grãos do meu material, certo? Tendo isso, eu volto para cá. Aí eu tenho o peso dos grãos e tenho o peso específico seco novo. Lembrando, isso aqui não vai variar. O peso da minha amostra, isso não varia, certo? O que vai variar é este peso específico aqui em função do volume, tá? Continuando, então, tendo o peso específico aparente seco, novo, né, o desejado, e tendo este peso seco, que a gente acabou de calcular, a gente consegue obter, então, esse nosso novo volume, certo? 2.744,9 metros cúbicos. Que volume de água que deve ser acrescentado, então? A gente precisa verificar qual que é a quantidade de água inicial, qual que é a quantidade de água final, e a diferença entre elas é o que deve ser acrescentado. A gente vai fazer uso da relação que foi observada anteriormente. O peso de água inicial, então, é o peso de grãos vezes a umidade. No caso da umidade inicial, 15,8%. E no caso do peso de água final, a umidade final, 18%. A diferença entre esses dois é a quantidade de água que deve ser adicionada. Então,
peso de água adicionado, 1.014,52 kN. Questão 7, então, no campo, obteve-se que um solo arenoso foi compactado numa massa específica úmida de 17,2 kN por metro cúbico e num teor de umidade de 9%. Em laboratório, determinou-se que G, a densidade relativa, né, é de 2,66. O índice de vazios máximo de 0,82 e o índice de vazios mínimo de 0,42. Pede-se para determinar sua compacidade relativa quando compactado. Mais uma vez, a informação que nós não temos é o índice de vazios natural, certo? Índice de vazios, uma das possibilidades, né, é a partir do peso específico dos grãos com relação ao peso específico aparente seco. O peso específico aparente seco não foi fornecido, certo? Foi fornecido apenas peso específico natural e a umidade, ok? Vamos lá. Esse aqui a gente também não tem diretamente, porém foi fornecida a densidade relativa. E a partir da densidade relativa a gente consegue obter o peso específico dos grãos, uma vez que é a relação do peso específico dos grãos com o peso específico da água, e esse aqui nós conhecemos. Então, 2,66 e 10 do peso específico da água. Aqui eu usei em quilonewtons por metro cúbico, o peso específico da água, porque eu estou trabalhando neste exercício em quilonewtons por metros cúbicos, obtendo assim o peso específico dos grãos de 26,6 quilonewtons por metro cúbico. Eu ainda fico sem a informação do peso específico aparente seco, certo? Mas eu já tenho a informação do peso específico natural e da umidade. E a partir destes dois, eu consigo descobrir o peso específico aparente seco. Com estas informações, todas em mãos, é possível calcular o índice de vazios. Com o índice de vazios, a gente tem tudo o que precisa para a compacidade relativa. 0,33, e se a gente fosse olhar o que corresponderia, seria uma areia de compacidade média. Exercício número 8, então. Para determinar o índice de consistência e a sensitividade de uma argila, utilizou-se uma amostra indeformada. Os ensaios realizados e seus respectivos resultados estão listados abaixo. Então, é fornecido teor de umidade, limite de liquidez, limite de plasticidade, resistência à compressão simples no estado natural, resistência à compressão simples com o solo amolgado, e pede para a gente descrever a consistência e a sensitividade desse material. A sensitividade é a relação da resistência desse material no estado indeformado com relação à resistência desse material no estado amolgado. Temos as duas informações, só fazer a relação delas. 2,9, mas o que representa esse 2,9? Uma argila de média sensitividade. A próxima solicitação é quanto ao índice de consistência, certo? Temos todas as informações, limite de liquidez, umidade e limite de plasticidade. Lembrando que em algumas anotações a gente pode encontrar isso aqui diretamente como índice de plasticidade, né? Índice de plasticidade é o LL menos o LP, tá? Índice de consistência, então, 0,4, significando, então, que é uma argila de consistência mole. Ensaios de caracterização de dois solos argilosos indicaram que o solo A tinha LL de 70 e IP de 30, enquanto que o solo B tinha LL de 50 e IP de 25. Amostras desses dois solos foram amolgadas e água foi adicionada, de forma que os dois ficassem com um teor de umidade de 45%. O exercício pergunta, então, se é possível prever qual dos dois ficará com mais consistência nesse teor de umidade. Então, para isso, a gente precisa calcular o índice de consistência tanto para o solo A quanto para o solo B.
índice de consistência é o LL menos a umidade dividido pelo IP, ou LL menos LP, certo? Comparando os dois resultados, a gente chega na conclusão de que a amostra A tem uma consistência rígida, então esperaria-se que a resistência dela variasse de 100 a 200 kPa, enquanto que o solo B tem uma consistência mole, tendo uma resistência menor do que 25 kPa. Resultado, então, na mesma umidade, o solo A é bem mais consistente, deve ter maior resistência do que o solo B. Exercício número 10. A tabela 2 e a figura 1 apresentam os resultados de um ensaio CBR para 2 ensaios da mesma amostra. Determine o valor de CBR do solo ensaiado. Vamos lá. Lembrando que nós sempre teremos 2 resultados iniciais para o CBR. CBR para 0,1 polegadas, para penetração de 0,1 polegadas, então, aqui, e CBR para penetração de 0,2 polegadas, certo? Voltando. Estes valores, 70 e 105, são valores tabelados, valores da pressão para uma brita padrão, certo? Isso são da formulação. Para 0,1 polegadas, eu preciso verificar no ensaio, lá em 0,1 polegadas, qual foi a pressão necessária para penetrar essa amostra até 0,1 polegadas. Nessa situação, 11. Então, CBR 0,1, 15,7%. Aqui eu esqueci de colocar, mas a gente sempre multiplica por 100%, tá? Vou fazer a mesma coisa para 0,2 polegadas. Então, a pressão 55 kg força por centímetro quadrado e a pressão padrão é 105. Isso é formulação, certo? 52,4. Existe uma regrinha para escolher. Se o CBR 0,2 para penetração de 0,2 polegadas for maior que o CBR para penetração de 0,1 polegadas, a gente recomenda que o ensaio seja refeito. Porém, aqui a gente tem os valores num outro formato, mas a gente tem os valores comprobatórios de que esses valores são reais, de que essa relação realmente acontece. Assim sendo, a gente admite, então, que o valor do CBR é o maior dos valores mesmo. O mais natural seria que o CBR para penetração de 0,1 polegadas fosse maior do que para 0,2 polegadas. Por isso que quando o contrário acontece, a gente pede que o ensaio seja refeito. Nesse caso, a gente já tem essa contraprova, digamos assim, então a gente admite que CBR 52%. Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Curtiu? Deixe um like e se inscrevam no canal.